Em 2003, Harold Bloom, um dos maiores críticos de literatura, disse numa entrevista à revista Época que não via diferença entre literatura infantil e literatura adulta. E pela primeira vez eu entendi o real significado das suas palavras. Dentes de Rato e Vento, Areia e Amoras Bravas. Vamos falar de dois livrinhos hoje. Da escritora portuguesa Agostina Bessa Luiz. Este livrinho aqui é a exata continuação desse outro. E poderia até mesmo estar no mesmo tomo. Mas eu entendo a divisão e eu vou explicar para vocês por quê. Obviamente que a explicação virá assim que vocês estiverem inscritos no canal, deixarem o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com os amiguinhos e inimiguinhos também, porque o importante é compartilhar. Maria Agostina Ferreira Teixeira Bessa, mais conhecida como Agostina Bessa Luiz, nasceu em 1922 em Amarante, em Portugal. Começou sua carreira em 1949, quando publicou a novela Novo Mundo, porém adquiriu grande fama quando, em 1954, publica o seu romance A Sibila. Eu tomei conhecimento da existência dessa autora quando o autor de novela Manuel Carlos pediu para a Rede Globo comprar o direito de um de seus livros, chamado Vila Abraão, para ser adaptado em minissérie, mas o projeto nunca saiu do papel. Essas duas obras infantil é meu primeiro contato com a escritora, que em 2004 ganhou o prêmio Camões, maior reconhecimento dos escritores de língua portuguesa, e essa informação está aqui na parte de baixo do livro Dentes de Rato. Agostina faleceu em 2019 aos 96 anos de idade e é conhecida em Portugal como a mãe ou uma das mães da literatura moderna portuguesa. Por falar de literatura portuguesa, a literatura infantil portuguesa não costuma ser superficial e inocente. Essas obras procuram inserir valores literários e estéticos, se ligando também a valores sociais. Eu, que nunca tinha lido livros infantis de literatura portuguesa, fiquei realmente surpreso. Enquanto muitos de nossos escritores aqui no Brasil escrevem livros infanto-juvenil e diminuem a qualidade do texto para a maior compreensão das crianças, a Agostina não atenua o texto, mas eleva a criança. E isso eu achei sensacional. E essa, na verdade, a elevação do leitor é a principal função da literatura. E é por essa visão que eu compreendi o que o Harold Bloom quis dizer. Nesse primeiro livro aqui, nós acompanhamos Lourença, sim, esse é o nome da protagonista, lembrando que é um livro de literatura portuguesa. Lourença, nossa protagonista, aos 3 anos de idade, começa a compreender o mundo e recebe o apelido de Dentes de Rato porque ela tem a irritante mania de morder uma maçã e devolver ela para a fruteira, parecendo que deixou o alimento roído, por isso o apelido Dentes de Rato. Ela é de uma família rica, inclusive tem casa no campo e na praia, e entre esses passeios ela vai tomando conhecimento do mundo, observando o comportamento das pessoas, dos seus irmãos. Ela tem uma irmã e uma irmã, e um irmão. Um tio que é marinheiro e lhe conta várias histórias dessas viagens dele. A mãe, uma típica dona de casa. Lembrando que provavelmente, não diz datas aqui, mas esse livro parece acontecer ali no final dos anos 20, começo dos anos 30. E eu falo isso porque dá a sensação, às vezes, de que este livro aqui relata também um pouquinho da história da própria autora. Então a mãe dela a personagem, tá? É uma típica dona de casa, o pai é um homem meio distraído e a Lourença tá ali descobrindo o mundo nessa idade. Mas a história não fica só na superficialidade do mundo exterior. A Lourença, aos poucos, olha também para dentro dela mesma e tenta se compreender. E afinal, como ela é uma criança,
ela vive também suas próprias fantasias e suas aventuras imaginativas, como uma criança comum. Às vezes até ela imagina que a cama dela é um barco à deriva, perdido pelos mares, cercado por feras marítimas. O que temos aqui, na verdade, é a história de uma criança que vai aos poucos saindo da névoa da fantasia e caminhando para a compreensão do mundo real. Mas nós vamos acompanhar esta névoa de fantasia, este meio que é a entrada dela no mundo real e depois o mundo real onde ela está inserida. E por que dividido? Porque aqui mostra a primeira infância da Lorenza, seu desenvolvimento, como eu acabei de dizer, até ela completar 9, 10 anos. E o segundo livro, a Lorenza começa então a trilhar o caminho da adolescência. E já começa a compreender realmente, né, como que o mundo funciona e as pessoas. E as ações que vão ter na sua vida, como o casamento da sua irmã, os envolvimentos amorosos do irmão dela, as aventuras do irmão, né? E ela também vai se deparar com uma empregada espanhola que expande o seu mundo. Quando você vê um estrangeiro, você sabe que o seu mundo não é só aqui. E é isso que ela vai ver nesta figura também. O mundo é muito mais do que só Portugal. As realidades dolorosas, como na vida de qualquer pessoa, também vai se impor a Lorenza. As pessoas ao seu redor vão envelhecer e certamente uma hora a morte chega. E ela vai tendo essa compreensão também de que o mundo é finito. Aqui vocês têm 2 livros incríveis que mostram de forma magistral a transformação de uma criança para a fase adulta. Impecavelmente bem escrito. E vamos ser levados aqui até o ponto em que nossa protagonista vai descobrir então ser ou querer ser uma escritora. Então, de certo modo, como eu já havia dito, este livro parece também ser um pouco a vida da nossa própria Agostina. É interessante aqui, né, que o livro é escrito, obviamente, em português de Portugal. E uma das palavras que mais me chamou a atenção é que carro conversível, né? Carro conversível em Portugal é carro descapotável. Eu ri muito nessa parte. Gente, eu sei, eu respeito a língua portuguesa em todas as suas formas. Mas é que é engraçado você ver carro descapotável, né? Aqui capotar é quando o carro capota. Então descapotar é quando descapota o carro. E lá carro conversível é isso. Mas mesmo assim, é um livro são 2 livros muito ricos. Gostei demais da literatura infantil dessa escritora. Imagina os seus romances mais densos, o que não vai nos trazer de surpresa. Então fica aqui essas indicações, lembrando que Haroldo Bloom diz que não há diferença livro para adultos para crianças, e aqui realmente não há. Essa história é tão agradável para um adulto quanto o é para uma criança, tá ok? Então, muito obrigado, um abraço para todo mundo, até os próximos vídeos, fui!